Então tá, galera. Retomamos, tá? Então, só recapitulando, que agora eu tô gravando aqui, vou mandar isso pro YouTube depois. Conteúdo, intervalos. Primeira e mais simples classificação que nós vimos é que o intervalo pode ser considerado a partir da forma como ele se apresenta, ou seja, notas sucessivas ou notas empilhadas. Tá? Então, intervalo, como vocês disseram, é uma distância entre duas alturas ou duas notas. O intervalo empilhado é o intervalo harmônico e o intervalo com notas sucessivas nós chamamos de intervalo melódico, né, fazendo cada um desses nomes analogia à própria forma da escrita. Tá? Aí nós falávamos da segunda tipologia dos intervalos, que é simples ou composto. Tá? E nós vimos que o intervalo simples é aquele que cabe dentro do limite de uma oitava, ou seja, que as duas notas se encontram até a distância de uma oitava justa. E os intervalos compostos são aqueles que excedem o limite de uma oitava. Né? Por exemplo, uma nona menor já é um intervalo composto. Agora, é importante para a gente conseguir lembrar com facilidade esse número. Por exemplo, eu digo assim, o que é uma sexta? O que é uma quinta? O que é uma quarta? Então, aqui o importante para a gente pensar, e por isso eu coloquei essas cores aqui bem chamativas, tá? O intervalo de primeira, né, ele é um intervalo que ele não existe, porque não há intervalo de fato. Né? Aquilo que a gente chamaria de intervalo justo, de primeira justa, ele é o uníssono, ele não é um intervalo de fato, porque se eu pegasse a frequência de uma nota e diminuísse pela frequência da mesma nota, eu tenho zero, ou seja, eu não tenho distância. Ok? Não se preocupem ainda com essa terminologia que eu vou usar de justo, maior, menor, aumentado, diminuto, tá? Super aumentado, super diminuto, que essa é a última tipologia que nós vamos entrar, tá? O que é importante aqui é que se a gente pensa assim, Dó, Ré é uma segunda, Dó, Mi é uma terça, certo? E aqui, vamos dizer assim, o bizu tá no fato de contar a primeira. Entende? Isso às vezes é uma dúvida da galera, tipo, Dó, Lá. Dó, Lá, Dó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Não, não é uma quinta, é uma sexta, porque o Dó a gente conta. Tá? Então, nós sempre contamos como grau 1 a fundamental. O que é a fundamental quando a gente considera um intervalo? A gente considera a fundamental como sendo aquela nota que está mais grave. Ok? E aí, gente, eu falei de intervalo harmônico e melódico, mas o intervalo melódico ele pode se dividir, partindo desse princípio, em dois tipos. Né? Eu tinha, por um lado, no guarda-chuva, intervalo harmônico. No outro, intervalo melódico. Só que o intervalo melódico ele ainda se divide em mais dois tipos. Intervalo melódico ascendente e intervalo melódico descendente. Né? Ou seja, como o intervalo melódico tem notas sucessivas, vamos dizer que eu tivesse primeiro a nota Mi e depois a nota Dó. Nesse caso, eu teria um intervalo de terça maior descendente, porque eu tinha um Mi e desci para o Dó. Se eu tivesse Dó, Mi, eu teria um intervalo de terça maior ascendente. Ok? No caso do intervalo harmônico, não existe essa tipologia de ascendente ou descendente, porque elas estão ao mesmo tempo. Então não é possível afirmar qual é a primeira. Não existe uma primeira, elas são concomitantes. Ok? Claro isso? Faz o joinha aí quem entendeu. Mais ou menos? Vamos de novo. Vamos de novo então. Eu tenho, numa mão, eu tenho um intervalo harmônico. Tá? Vou pegar essa mão. Intervalo harmônico. Aquele em que as notas são empilhadas na partitura.
Ou seja, elas tocam e soam ao mesmo tempo. Na outra mão eu tenho um outro tipo de acorde. Vou ver se tem alguém tentando entrar ali. Não. Na outra mão, então eu tenho aqui o intervalo harmônico, notas juntas. Na outra mão eu tenho intervalos melódicos, que é uma nota e depois a outra, ok? Esses intervalos melódicos, tá? Aqui terminou, é só isso. Intervalo harmônico, intervalo harmônico. Intervalo melódico eu ainda posso dividir em dois tipos, tá? Que é o melódico descendente ou melódico ascendente. Como que seria o descendente? Deixa eu... Por exemplo, se eu tivesse numa partitura a nota Dó e depois a nota Mi, esse intervalo é ascendente ou descendente? Dó e Mi. Na mesma oitava. Ascendente, se eu tivesse, né? Dó, Mi, é ascendente. Agora, se eu tivesse um intervalo Mi, Dó, é um intervalo descendente, porque a segunda nota foi mais grave. Ele estava numa região mais alta e foi para uma região mais grave. Logo, ele é um intervalo descendente. Ok? Então, esses tipos são importantes, tá? E eu estou dizendo isso porque nós vamos trabalhar predominantemente com intervalos ascendentes, ou seja, intervalos onde a nota mais grave ela é mais alta, ok? Uma outra coisa importante, gente, por favor prestem muita atenção nisso que eu vou dizer aqui agora. Não importa a forma como eu apresento o intervalo. Eu posso apresentar ele ascendente ou descendente, não importa. Para eu classificar um intervalo, eu sempre vou considerar como 1 a nota mais grave do intervalo, mesmo que ela possa vir depois. Ok? E a partir dali eu vou contar. Então, o intervalo de Dó, Dó é uma oitava. Dó, Si, uma sétima. Dó, Lá, sexta. Dó, Sol, quinta. Dó, Fá, quarta. Dó, Mi, terça. Dó, Ré, segunda. E o Dó, Dó é uníssono. Tá? Agora é que vem a parte interessante. Porque se fosse tão fácil assim, né? Se a gente só tivesse a escala maior, seria uma barbada, né? Só chamar de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tô brincando, galera. Tô zoando com vocês. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, né? Seria muito fácil. Mas não é tão fácil assim quanto a gente imagina. Cada um desses números, né? Que a gente está chamando de segunda, terça, quarta, de acordo com a distância, né? Eles ainda têm uma subclassificação. Vão ter uma tipologia ainda derivada deles. Tá? E que é a próxima coisa que nós vamos entrar agora. Entender esse negócio de aumentado, diminuto, né? E eu vou contar algumas historinhas. Vocês sabem que eu gosto de contar algumas anedotas, né? Que nos ajudam a gravar, tá? Mas antes de eu entrar nas historinhas, eu quero ainda dar mais uma palavra sobre intervalo simples e composto. Imaginem vocês, olhem aqui para minhas cores aqui, para o meu arco-íris. Imaginem aqui que eu tenho esse intervalo aqui, de Dó até o Ré dessa segunda oitava. De acordo com aquela classificação que nós vimos de intervalo simples e composto, esse intervalo de Dó até o Ré da oitava superior eu posso chamar de duas formas. Eu posso chamar de nona maior, né? Seria um intervalo de nona maior. Ou eu posso chamar de segunda composta maior. Estão entendendo? Segunda composta maior. Por quê? Porque ele ultrapassou o limite da oitava, ele é uma segunda composta. Né? É claro que quando eu chamo de nona, fica mais claro, porque aí eu estou me referindo àquele intervalo que está uma oitava só acima da fundamental. Por exemplo, se eu tivesse uma 15ª, repare, eu teria o Dó duas oitavas acima, né? Se eu tivesse Dó e Dó
uma 15ª acima, eu teria a oitava composta, né? Agora, se eu tivesse uma 16ª, repare, se eu tivesse uma 16ª maior, e eu chamasse essa 16ª de segunda composta, não seria possível definir se essa segunda composta estava apenas uma oitava acima da fundamental ou 2 oitavas acima da fundamental. Ok? Então, é uma limitação. Quando eu falo segunda composta, significa que é uma segunda de uma oitava acima da fundamental. Quando eu falo nona, eu estou dizendo que é especificamente uma oitava acima da minha fundamental. Se eu digo 16ª, eu estou sendo específico, que é o Ré 2 oitavas acima. Não é o Ré logo acima do Dó, não é o Ré da próxima oitava, é o Ré da outra oitava ainda. Tá? Então, vocês podem usar as duas classificações, chamar o Ré tanto de nona ou de segunda composta, mas apenas sabendo que quando a gente usa esse nome composto, né, composta, a gente já abre mão de definir com clareza em qual oitava se encontra, ok? Claro isso? Ok. Bom, agora, galera, eu quero mostrar algumas coisas para vocês aqui nessa tabela, tá? Se vocês olharem para a minha tabela aqui, vocês vão ver que as quartas, as quintas e as oitavas se encontram, né, de uma forma, né, em termos de classificação, e as segundas, terças e sétimas, perdão, aqui falta eu colocar sextas também, tá? Falta eu colocar sextas, aqui o professor errou, tá? Segundas, terças, sextas e sétimas tem uma outra classificação que é própria desses intervalos. Eu vou pedir agora que vocês se concentrem ao máximo nesse papo que a gente vai ter agora, para vocês tentarem entender de um ponto de vista contextual, tá? Eu poderia simplesmente dizer para vocês assim, ó, galera, isso aqui é que nem tabuada, tem que decorar, peguem essa tabelinha e decorem, tá? Só que eu acho mais chato, assim, decorar número por número, sem um contexto. Então vamos ver. Vamos lembrar de novo, eu falava para vocês que lá antigamente o pessoal começou a cantar, né? Começava a cantar e cantavam, e eles conheciam, dominavam o intervalo de tom e semitom para formar as escalas. Certo? Todo mundo concorda com isso? Ok. Acontece, galera, que lá no período medieval, tá? Eu estou falando medieval, lá remontando a escola de Notre Dame. Se vocês já fizeram uma disciplina de história da música, vocês vão saber do que eu estou falando. Se vocês não fizeram, certamente vocês vão ouvir falar desses dois personagens. Mas lá em Notre Dame, a mesma aquela do filme Corcunda de Notre Dame, aquela igreja enorme, né? Gigantesca para os padrões da época, que só pôde ficar de pé por causa de uma técnica de arquitetura que chamam de arcos botantes. É gigantesca. Lá nessa catedral, né, existiam lá os religiosos, o clero, e o clero começou a ficar enfadado. Tipo assim, ó, deu até sono, assim, que nem no Murilo, assim. Eles cantavam só canto gregoriano, tudo em uníssono. Imagina assim, ó, os caras já estavam há mais de um século, galera, alguns séculos cantando. E começaram a se tapar de nojo, porque essas melodias eram até bonitas, mas o uníssono cansa com o tempo. Né? O uníssono cansa. Vocês também, ao estudar a história da música, vocês vão ouvir falar de um livro chamado Liber Usualis. O Liber Usualis era um livro, um dos primeiros livros que foi
para prensa, né? Uma tecnologia lá da Idade Média. O primeiro livro foi a Bíblia, mas um dos primeiros foi o Liber Usualis. E o Liber Usualis era um livro, galera, que tinha os cantos do chamado canto gregoriano, né? Que faz referência ao Papa Gregório e não à Grécia, tá? E nesse livro, o Liber Usualis, tinham as melodias de cantos que eram cantados para cada dia do calendário litúrgico, tá? Então, cada dia do calendário litúrgico tinha um canto lá que o pessoal cantava em uníssono. Só que o pessoal lá na escola de Notre Dame, né? Reparem que naquela época só fazia música erudita, música acadêmica, quem estava ligado à igreja, ok? Então o pessoal começou a se enjoar um pouco desse negócio de cantar todo mundo em uníssono. O primeiro intervalo que eles viram, que sempre fechava se a gente cantasse, além do uníssono, era a oitava justa. A oitava. Preste muita atenção nisso que eu vou dizer agora. O primeiro intervalo que o pessoal intuiu que fechava sempre, que não tinha erro, se eu cantar Dó, Ré, Mi, e uma mulher cantasse Dó, Ré, Mi, ao mesmo tempo, sempre fechava. Eles perceberam que a oitava era um intervalo perfeito, galera. E aí eles disseram, a oitava dá sempre certo, ela é o intervalo justo, ela é justo. A oitava sempre fecha. Se eu botar duas vozes cantando em oitava, fica sempre perfeito. Nunca vai ter bola na trave. É sempre consoante. Não vai ter dissonância. Não vai ter som que incomoda o ouvido. O som vai fechar. Mas eles não pararam por aí. Eles começaram a perceber também que quando eles cantavam uma nota, uma melodia, e cantavam a mesma melodia, uma quinta acima, eles perceberam que sempre dava certo. E eu vou tocar um exemplo aqui no piano para vocês, tá? Para vocês verem que quando eu começo a fazer uma melodia com quintas paralelas, ou seja, se eu tenho dó aqui, imagine que eu tenho dó na mão esquerda, ou num cantor, e eu tenho sol. É uma quinta, ok? A distância de 5 notas. Quando o dó passa para ré, o sol passa para lá. Quando o ré passa para mi, o lá passa para si. E assim ele vai se movimentando com quintas paralelas, de forma que o intervalo entre as notas numa melodia permanece sempre em quintas. Então a sonoridade fica mais ou menos essa aqui, ó. Conseguiram escutar como é que soam essas quintas paralelas aí, galera? Mais ou menos? Posso fazer de novo? Isso é mais ou menos, Gabriel? Tá, vamos de novo então. Quintas paralelas, galera. Olha só. Primeiro vamos pensar nisso. Então vou fazer só Dó, Ré, Mi. Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Si bemol, Dó. Vou fazer, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa uma oitava acima, as duas ao mesmo tempo. Agora, ao invés de eu fazer a oitava, aquela mão que ficava uma oitava acima, eu vou colocar uma quinta acima, uma quinta justa, que é um intervalo de 3 tons e meio, tá? Vocês não precisam decorar isso agora. Então, eu vou tocar duas vozes sempre ao mesmo tempo, vou sempre manter fixo, rígido esse intervalo de 3 tons e meio, ok? Mesma melodia. Se vocês prestaram atenção, isso vai soar uma coisa meio arcaica para vocês. Essa sonoridade das quintas paralelas. Sim ou não? Não soa como uma coisa antiga? Como uma coisa daqueles templos góticos escuros, assim? Pode ser, eu achei um som bem forte, assim. Pode ser. E olha que interessante o que o Murilo está falando.
Existe uma coisa em termos de harmonia, chamado o acorde de quinta com a terça omitida, tem um nome desse acorde que é o power chord. Quando o pessoal toca na guitarra, somente a fundamental e a quinta faz... A galera usa muito no rock. Muito no rock, né? Então o power chord tem essa sonoridade, né? Power chord, um acorde forte, né? Mas assim, quando eu toco essas quintas dessa forma, paralela, né? Porque no rock eles não vão fazer isso muito paralelo, eles vão saltar mais pelos princípios de harmonia, né? Agora, quando eu faço paralelo, dá uma impressão de música medieval, né? Nós vamos ver justamente na linguagem 3 que depois nós vamos tentar fugir dessa estética. E esses intervalos de quinta paralela vão ser considerados intervalos proibidos do ponto de vista do contraponto. Ok. Mas, para a estética da época, reparem, na época, eles não conheciam a harmonia tonal da forma como nós conhecemos hoje. Tá? Não conheciam a harmonia tonal. Essa noção de que quando eu vou fazendo acordes, né, esses acordes podem ter formas distintas de serem percebidos, né? Que um acorde pode ser sentido como repouso, e o outro acorde é uma tensão, e um outro acorde é um afastamento, né? Eles não tinham nada disso ainda formulado de forma sistemática, tá? A música naquela época era pura intuição. Nós vamos perceber que quando a gente vai estudar isso depois, quando a gente faz uma melodia sempre em quinta paralela, a gente destrói, olha o que eu vou dizer. Quando a gente pega uma melodia e fica fazendo quintas paralelas com essa melodia, a gente destrói a noção de tonalidade. A gente destrói a noção de tensão e repouso, a ideia de cadência, tá? Não que não se possa ter um centro modal, mas não se tem um centro tonal, ou seja, aquela noção forte de tensão e repouso disso aqui, ela não é possível quando melodicamente as vozes de uma música ficam se movimentando em quinta justa com uma certa predominância. Ok? Isso é bem interessante. Isso. Por isso que nós vamos ver que depois, além de ter um problema estético, isso aí, ele tem um problema corrosivo para o sistema tonal. Tá? Por isso é um erro de contraponto. Mas então, galera, reparem, dentro daquela estética, eles achavam que funcionava. Porque quando botava uma quinta em cima, cantava uma voz e cantava uma quinta em cima e fazia assim, eles percebiam que não dava dissonância. Eles percebiam que as duas vozes combinavam. Reparem, isso que eu estou dizendo é importantíssimo. Eles perceberam que a oitava sempre combinava. Nunca dava dissonância. Depois eles pegaram uma fundamental e faziam uma melodia sempre uma quinta acima e percebiam que sempre combinava. Embora não se tivesse, como eu disse para vocês, a noção sistematizada de harmonia e os conceitos de tensão e repouso. Mas pelo menos do ponto de vista do momento em que as notas eram executadas, né, aquilo gerava um efeito consoante ou consonante, né, não gerava dissonância. Por decorrência disso, se a quinta não gerava dissonância, tampouco a quarta iria gerar dissonância. Então repare, eu já explico por quê. A oitava, quando fazia melodia, dava sempre certo. Eles chamaram de giusto. A quinta, eles viram que também dava sempre certo. Disseram, a quinta também é justa. A quinta também é perfeita, é consoante. Né? E quando eles invertiam a quinta, reparem, imaginem que eu tenho um acorde aqui, ó, um intervalo. Dó, sol. Eu tenho uma quinta. Certo? Se eu inverter esse acorde, como é que o intervalo, perdão. Como é que eu inverto o intervalo? Tem duas formas de eu inverter o intervalo. Ou eu pego a nota de baixo e passo para cima, ou eu pego a nota de cima e passo para baixo. Certo? Então, reparem que quando eu tinha um intervalo de quinta, dó, sol, se eu inverter ele, eu tenho a quarta. Sol, dó.
né? Ou seja, a inversão da quinta vai gerar uma quarta. Uma quarta que também é justa. Depois nós vamos estudar, isso é toda uma parte, que é a propriedade de inversões dos intervalos, tá? Mas quando eu inverto uma quinta, vocês vão perceber que inevitavelmente eu chego numa quarta. Quer dizer, eles perceberam que eles podiam pegar uma nota dó e uma sol e ficar se movimentando com essas notas, sempre mantendo esse intervalo, ou eles podiam pegar o sol e o dó, que seria a inversão disso e também daria certo. Se o dó e o sol tivessem assim, dó, sol seria uma quinta. Se tivesse sol, dó seria uma quarta. As notas seriam as mesmas e se eles ficassem fazendo quartas paralelas, também não se corria o risco de ter dissonâncias. Portanto, gente, eles chegaram à conclusão que apenas quartas, quintas e oitavas correspondiam a intervalos justos, que eram aqueles intervalos que não causavam problema de dissonância, tá? É aqueles que mais imediatamente eles intuíram como intervalos que sempre funcionam para fins de paralelismo de vozes. Agora, é importante também... Tá aí uma coisa que eu nunca tinha entendido. Obrigado, professor. Isso. Então, de nada. Tem ainda um outro... A gente poderia olhar essa mesma questão a partir de uma outra perspectiva mais da física do som. Tá? No início do próximo semestre, quando a gente estiver na linguagem 3, nós vamos estudar uma coisa que é chamada série harmônica, onde a gente vai ver que dentro de uma nota que eu toco uma fundamental, numa corda vibrando, eu escuto não somente aquela fundamental, mas harmônicos que são derivados daquela fundamental. Isso é todo um outro capítulo, vai ajudar vocês a entenderem melhor. E vocês vão entender também lá na linguagem 3 por que um acorde maior é um acorde que melhor reproduz, aquele acorde alegre maior, é o que melhor reproduz a própria natureza do som. Tá? E não o menor, ou diminuto ou aumentado. Mas isso é só uma parte, uma digressão, isso aí é conteúdo para o nosso próximo semestre. Tá? Mas assim, se a gente analisa do ponto de vista da série harmônica, a gente vai ver que o primeiro harmônico que se projeta a partir de uma fundamental é uma oitava. O segundo harmônico que se projeta a partir de uma fundamental corresponde a uma quinta composta daquela fundamental. E o próximo intervalo que vai ter fica uma quarta acima desta quinta, né, que vai ser a repetição, a oitava. Então, se a gente comparar o intervalo entre os primeiros harmônicos de uma série harmônica, ou seja, das notas que se projetam a partir de um único som, né, a gente vai ver que essa oitava, quinta e quarta são os primeiros intervalos que existem. Tá? Eu não vou fazer maiores digressões, é só uma curiosidade para dizer que isso não é... Eu só estou dizendo isso para que vocês entendam que essa intuição que eles tiveram lá antigamente, na época da música medieval, não era puro achismo, é que ele vai ter uma base física realmente, ou do ponto de vista acústico, para se chegar nessa intuição. Tá? Ou seja, eles estavam intuindo algo que a natureza de fato nos mostra. Bom, os demais intervalos, galera, eles não consideravam como sendo justos, tá? Então, esses intervalos e essa tipologia que nós vamos ver aí de maior, menor, aumentado e diminuto, essa tipologia vai surgir mais tarde, tá? E tem uma regrinha muito, muito boa para a gente aprender sobre esses intervalos, né? Assim, para memorizar eles, né? Então, a escala maior, eu sei que eu estou falando demais, tá? Mas estou tentando consubstanciar nesse vídeo, depois vocês podem rever ele de novo, tá? Tá tudo certo. A melhor forma da gente aprender intervalos, com essa tipologia complexa que ele tem,
é da gente pensar na escala maior que vocês conhecem. Aquela escala que, a partir de uma fundamental, a gente cria usando a distribuição intervalar tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Por que essa escala nos ajuda a entender intervalos? Como é que eu chamaria, galera? Como é que eu chamaria uma escala que só tem teclas brancas e vai de dó a dó? Tem que abrir o microfone aí quem quiser falar. Como é que eu chamo uma escala? Eu sempre tive o costume Uma de chamar escala- de escala modelo, mas não sei se está certo. Como? Desculpa que eu não te ouvi, Arthur. Chamar de? Eu sempre tive o costume de chamar de escala modelo, mas eu não sei se está certo. A gente pode pensar assim, porque a tonalidade de Dó maior é mais acessível em função de não ter as alterações, né? Tem uma Os armadura acidentes, limpa, né? sim. Acidentes. Mas assim, Mas independente, né? Mas se eu pegar uma fundamental e aplicar tom, tom, semitom, tom, 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 semitom sobre essa fundamental, como é que eu chamo essa escala? é uma escala maior. É uma escala maior, tá? Agora, qual é a propriedade que a escala maior tem do ponto de vista dos intervalos? 120% de atenção nisso que eu vou dizer. Vou fazer a pergunta de novo. Qual é a propriedade que uma escala maior, que pode ser observada, né, numa escala maior, do ponto de vista da sua distribuição intervalar? Então, isso é coisa para vocês anotarem, tá? Quando eu tomo uma escala maior, galera, e eu considero a distância da fundamental dessa escala com cada uma das notas, ou seja, quando eu comparo o Dó e o Ré, depois o Dó e o Mi, depois o Dó e o Fá, o Dó e o Sol, o Dó e o Lá, o Dó e o Si, o Dó e o Dó, ou seja, nesse caso Dó maior, podia ser outra tonalidade. Mas quando eu comparo as distâncias da fundamental com cada um dos graus da escala, eu sempre vou obter apenas intervalos justos ou maiores. Vou falar de novo. Quando eu tomo uma escala maior, quando eu pego uma escala maior, e eu comparo os intervalos entre a fundamental e cada um dos graus da escala, ou seja, eu comparo Dó com o segundo grau Ré, Dó com o terceiro grau Mi, Dó com o quarto grau Fá e assim por diante. Ou seja, eu estou comparando Dó com cada uma das outras notas da escala. Então, sempre que eu fizer isso numa escala maior, esses intervalos serão ou maiores ou justos. Por isso a escala maior é um modelo tão interessante. Eu acho que isso vai ficar mais claro agora quando eu der um exemplo. Repara. Dó e Ré. Dó e Ré. Tá? Dó e Ré são notas, né? Quando eu penso Ré, Dó e Ré, eu penso que são duas notas que podem pertencer a uma escala maior. Sim ou não? Sim ou não? Dó e Ré é a distância entre a primeira e a segunda notas de uma escala maior. Sim ou não? Sim. Então eu vou chamar esse intervalo de segunda maior. Repare, se eu tivesse a distância de Dó e Ré bemol, eu continuaria tendo uma segunda. 100% de atenção. Se eu tivesse Dó e Ré bemol, eu continuaria tendo uma segunda. Mas o Ré bemol não está presente numa escala maior. Concorda comigo? A partir de Dó. Tá? No caso, por que eu estou sempre comparando com a escala de Dó? Porque eu estou falando em Dó e Ré bemol. Eu sempre vou pensar na escala maior da nota mais grave do intervalo. Então, se eu quero comparar esse intervalo Dó e Ré bemol, eu vou pensar, bom, Dó e Ré bemol, Dó é a nota mais grave. Na escala de Dó maior, como é que seria o Ré? Na escala de Dó maior, o Ré seria natural. Então, se numa escala de Dó maior o Ré fosse natural, então o intervalo Dó-Ré seria uma segunda maior, porque é derivado da escala maior. Mas como eu tenho Dó e Ré bemol, olhem para os meus dedos aqui. Dó e Ré é essa distância. Quando eu baixo o Ré meio tom e vira Ré bemol, essa distância aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Ou seja, a distância do intervalo diminuiu.
Eu tinha Dó e Ré, agora eu tenho Dó e Ré bemol. Então, se eu sei que Dó e Ré era um intervalo maior, né? Porque Dó e Ré seriam as duas notas da escala de Dó maior. Se eu sei que Dó e Ré seria maior, quando eu baixo meio tom, quando eu diminuo meio tom nesse intervalo, eu passo a ter aqui embaixo, ó, um intervalo menor. Pergunta, então quer dizer que o intervalo maior, por exemplo, uma segunda, é a convenção a partir da escala? Então, deixa eu só ver, a gente tem 3 minutos, dá tempo de eu responder a tua pergunta. Hoje nós vamos sair fumaça da cabeça, tá? Sempre que eu disser, por exemplo, Dó e depois Ré, dizer a próxima nota diatonicamente ao lado dela, eu vou estar dizendo que eu tenho uma segunda. Por exemplo, se eu disser Mi e Fá, eu também vou ter uma segunda. Agora, se eu dissesse, reparem, olha o que eu vou dizer agora. Super atenção. Você sabe que Ré sustenido é enarmônico de Mi bemol, sim ou não? Sim. Agora, se eu comparasse as notas Dó, Ré sustenido, eu chamaria de segunda aumentada. Mas se eu falasse Dó, Ré, Mi bemol, eu chamaria de terça menor. Sim. Sim, por causa Faz da sentido? ordem diatônica, que diz que a gente precisa seguir, passar pelas 7 notas, é isso, né? Isso. Então, se Então a eu gente falei conta a Mi, Mi como terça. exatamente. Se eu falei Mi, ou não é que eu falei, se numa partitura tiver escrito Dó e Mi, não importa qual é o tipo de Dó, não importa qual é o tipo de Mi. Se eu falei Dó Mi, pensem comigo. Aliás, não pensem comigo que falta menos de 1 minuto. Eu vou desligar e a gente já continua. Peço 5 segundos para vocês entrarem de novo, tá? E eu já entro nesse detalhe que aí eu acho que esclarece e aí eu acho que a coisa cai a ficha, tá? Tô interrompendo aqui. Voltamos em 5 segundos.